Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. No Rio de Janeiro, cara, o Comando Vermelho e as outras organizações, eles praticamente tomaram todos os serviços do Estado dentro da favela para eles. Internet, gás... Sim, tem o CVNet, né? O CVNet é uma internet do próprio Comando Vermelho. Gás é vendido por eles, cigarro, só pode vender o cigarro que eles determinam, farinha de trigo, tudo que você imaginar, cara, hoje os caras estão organizados para poder vender eles mesmos, tá? Isso é uma forma de lavar o dinheiro ou é só domínio financeiro mesmo? Não, é arrecadação, mano. A droga já não dá mais tanto dinheiro como dava antigamente. E o Comando Vermelho, ele tem hoje um know-how, ele fornece pro varejo de vários estados. Quase todos os estados pegam do Comando Vermelho também, do varejo, né? E aí, dentro do Rio de Janeiro, com o território que eles tinham, é mais fácil você diversificar as atividades, porque se o cara prender o pau, você tem outras coisas. E agora são essas outras atividades que têm dado muito mais dinheiro. É uma mentalidade bem capitalista, de diversificar os investimentos, né? Exatamente. Quando você tem uma empresa, eu conversei com os vários CEOs, agora eu tô sabendo. Quando você tem uma empresa, a empresa só fica de pé se você expandir ela, certo? Sim. E aí você tem que diversificar as atividades para que ela, né, faça uma ampliação. E você consiga ganhar mais dinheiro e mais poder com aquilo e aumentar a sua empresa e aumentar seus ganhos e etc. O que o Comando Vermelho tem feito é exatamente isso. Ele tem tentado invadir outros morros que antigamente era dele, foi tomado pelas UPPs e pelo crescimento do terceiro Comando Puro na época da pandemia. E ao tentar retomar esses territórios, ele quer fazer isso para implantar todas as suas técnicas lá, né, todas as suas atividades e ganhar dinheiro. Então, a princípio, o Comando Vermelho não fazia isso, mas ele aprendeu com as milícias a fazer esse tipo de exploração. É isso que eu ia falar, porque eu lembrava que as milícias tinham as suas redes de... dominaram o território, o mercado imobiliário, né? Eles escolhiam umas casas e internet. Eu até fazer uma correção, já eu falei que era um movimento capitalista, mas eu acredito que não seja porque eles usam o monopólio da força, né? Se fosse capitalista na sua essência, teria a livre concorrência, que uma facção criminosa não vai permitir isso. Eles são monopolistas, né? Predatórios. Assim, existe uma concorrência, porque tem o cara do outro morro que é do outro morro. Mas dentro do lugar, não. Dentro do lugar dele. Você não pode. É monopolizado por área de mercado e você vai disputar essa bala. Né? Boa. Só um recado antes que eu quero passar pra galera, Joel, é o seguinte, você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento via Superchat ou LivePix, a gente vai deixar a conversa transcorrer e ao longo dela a gente vai e mostra sua interação caso você tenha a sua dúvida ou questionamento pro Joel. Beleza, pessoal? Cara, é o seguinte, as duas grandes facções são as maiores do Brasil, o CV e o PCC, correto? Uhum. Eu ouço falar muito assim por alto que o CV me parece tem um estilo um pouco mais brutal e que o PCC já é mais do ramo da negociação e tal. Isso faz sentido? Faz sentido colocando dentro do contexto. O PCC, quando ele precisou lidar com outras organizações criminosas aqui em São Paulo, que nasceram, ele foi bastante violento e dizimou essas organizações criminosas. O Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, ele precisa ser mais violento porque ele tem outras organizações ali que ele disputa. Então Sim. Ele vive numa guerra permanente, correto? Viver numa guerra permanente é você ser violento continuamente. No caso daqui de São Paulo, geralmente o PCC não precisa fazer isso, tá? Todo mundo já sabe que eles são violentos, todo mundo já sabe que se você mexer com a organização, você vai ter um tipo de questão. Mas os grandes chefes hoje que estão exportando pó, eles não querem problema. Sim. Entendeu? O cara não quer mais uma morte na conta dele, ele não quer ser pego, porque senão ele vai parar no presídio federal e aí lá dentro do presídio, basicamente você vai perder sua vida lá dentro, entendeu? Sim. Então os caras estão mais cigados. Agora, no Rio de Janeiro é uma guerra porque toma morro, entre morro, sai de morro. Você precisa manter o território com arma. Sim. Né? Então, teoricamente, precisa ser muito mais violento. Então o PCC parece ser mais pacífico
que ele já tem um monopólio aqui no estado de São Paulo e está focado em operações internacionais. Isso, mas o modelo também é um modelo dissimulado, ele não é um modelo de franquia de ocupação que você precisa de homens armados para ocupar um território. Sim. Entende? Então fica mais... Eu não falo mais violento. Ó, ambas organizações, se levar você para o Tribunal do Crime, você está enrolado, entendeu? Sim. Eles vão fazer a mesma coisa com você, a mesma crueldade e tal. Só que como o Rio de Janeiro e o CV têm essa particularidade que é muitas organizações ali no mesmo local, os caras precisam viver em guerra, né? Cara, em relação aos líderes, a gente sabe, tem casos como Fernando Beiramar, que ainda está preso, ele ainda lidera, não é? A organização criminosa ou não? Hoje, a galera... O Fernandinho Beiramar, ele ficou muito conhecido dentro do Comando Vermelho porque ele expandiu o negócio de drogas, tá? Mas ele nunca foi o grande chefão do CV. O grande chefão do CV, segundo informações, notícias, Ministério Público, Justiça e todas as instituições que você achar por aí, é o Marcinho VP, o pai do Oruan. Sim. Né? Ele é o principal, seria o principal líder e articulador do Comando Vermelho até hoje, tá? Eu falo seria porque, né? Enfim. Prudência. Não, eu falo prudência por processo, né? Não é questão... A gente não tem problema de falar se o cara for ou não for, mas prudência por conta de processo e porque o cara nega, né? Se o cara nega, né? O Ministério Público que se vire. Então, esses grandes líderes, geralmente agora, do comando e de São Paulo e do Rio de Janeiro, eles estão em presídios federais, cara. E o presídio federal, ele tem um sistema rígido, disciplinar, que é muito difícil de o cara conseguir comandar ou organizar lá dentro. Então, essas organizações elas já têm diretrizes gerais, tem as pessoas aqui de fora que tocam e que fazem o negócio, e aí chega uma mesada pros caras lá, mas os caras ficam meio que comunicáveis, entendeu? Ah, tá. Era